Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados aí para mais uma história? Hoje a história tá pesada, viu, gente? História assim complicada. Se você não tem aí coragem, estômago forte, uma história assim pesada, né? Pelas coisas que acontecem aqui mais no finalzinho da história. Mas então, sem mais delongas, né? Deixa aí também seu joinha já desde o começo para ajudar o canal a crescer, né? Deixar a gente animada e a fazer mais vídeos, contar mais histórias interessantes. Então, pegue já aí seu suquinho, sua água, né? Se tiver uma pilha de roupa para passar ou tiver aí uma faxininha para fazer, você pode fazer escutando essa história. Sem mais delongas, vamos à história, né? A história se chama Meu marido pertencia a uma seita macabra. Ai, bom. Nasci numa cidade grande, porém no interior de São Paulo. Venho de uma família rica, tradicional, conhecida por sua atividade política no estado. Meu pai não quis seguir os passos de meu avô na política, então se tornou médico dos mais renomados, sendo igualmente bem-sucedido. Trabalhou muito, fundou hospitais, clínicas, chegou a ser secretário de saúde. Minha mãe também vinha de família nobre, foi professora, ofício que amava, e depois fundou sua própria rede escolar. Eu vivi numa vida de bonequinha de luxo. Sou filha única. Minha mãe engravidou e perdeu o bebê. Então os médicos desaconselharam uma nova gravidez. A mãe dela teve uma criança, mas só ela que conseguiu sobreviver, né? Cresci tendo todas as minhas vontades atendidas. Eu era o centro das atenções. Tive uma educação excelente. Eu era o que se chamava de moça fina. Tantos mimos e atenções não despertaram em mim os melhores traços de caráter. Hoje admito. Então a moça aqui nos diz, né, que foi muito mimada sim, mas no final das contas ela viu que talvez não foi muito bom, né? Tantos mimos, eu era egoísta, arrogante, insensível, metida. Sim, mas eu era linda. Além do dinheiro, a beleza me abriu muitas portas. Cheguei à adolescência, curti muito. Eu tinha dinheiro, meus pais me proporcionaram uma boa vida. Estudei, viajei e por fim me decidi pela faculdade de arquitetura. Na faculdade arrumávamos namoradinhos para curtir. Nada sério. Um dia, numa festa promovida pela galera da faculdade, conheci a perdição da minha vida. Armand. Do Entrevista com o Vampiro, me lembrou aqui Entrevista com o Vampiro. Ele era um moreno alto, olhos esverdeados, barba bem feita. Devia beirar os 30 anos. Era funcionário do alto escalão de uma construtora. Meu coração disparou e flertamos a noite toda. Então foi uma noite mágica, né? Ela conheceu o boy lá, ficou nas nuvens. Fomos apresentados. Quando sua mão tocou a minha, uma eletrizante energia percorreu todo o meu corpo. Lembro-me como se fosse hoje. Seus olhos penetrantes, olhando fixamente os meus, parecia que tínhamos uma conexão vinda de outras vidas. Conversamos muito até o final da festa. Ele era muito agradável. Eu me sentia nas nuvens.
Ao final da noite, quando nos despedimos, ele pediu meu telefone. Voltei para casa com minhas amigas na maior euforia. Sim, eu estava eufórica. Entrei em casa sem os sapatos e corri para o quarto. Me joguei na cama e fiquei olhando para o teto igual uma boba. Ele me mandou mensagem dizendo que amou me conhecer, que eu era a garota dos sonhos de qualquer homem. No almoço de domingo, conversei com meu pai que havia conhecido um rapaz que trabalhava em determinada construtora. Falei o nome e sobrenome e meu pai disse: conheço sim, minha filha. Ele é o filho do dono. Eu sorri, um sorriso de vitória. Concluí que havia encontrado o homem ideal, um parceiro à minha altura. Minha família não colocaria obstáculos, pois ele também vinha de uma família igualmente abastada. Passei um domingo de sonho, enxergando tudo cor-de-rosa. Ele me ligou a semana toda. E assim começamos a namorar. Ele era um homem incrível. Me mimava, me levava para viajar, me dava joias. Foram 3 meses de muita felicidade. Então, com 3 meses de namoro, resolvemos noivar. Meu pai achou cedo demais. Porém, como era de uma família da nossa sociedade, resolveu concordar e os preparativos para o casamento se iniciaram. Foi tudo no maior luxo, claro. Minha família fez questão. Meu vestido fui buscar com ele na Itália. Era de uma grife renomada e parecia tudo um conto de fadas. Chegou o grande dia e eu estava deslumbrante. A cerimônia foi linda e, claro, saiu nas colunas sociais da cidade. Ele me presenteou com um carro de luxo. A lua de mel transcorreu tudo tranquilo. Voltamos então à vida de casados. Até o 3º ano, começamos a vida de casados. Até o 3º ano foi tudo bem. Após esse período, meu marido começou a ter comportamentos estranhos. Chegava mais tarde, cansado, não me tratava mais como antes. Cogitei a ideia de ter um bebê. Talvez pudesse alegrar e trazer mais equilíbrio ao nosso lar. Começaram as viagens de fim de semana. Eu ficava sozinha em casa, então ia para a casa dos meus pais que questionavam a ausência dele. Eu disfarçava, dizia que ele viajava a negócios, cuidando dos interesses da família. De fato, quanto mais o tempo passava, mais rica a família de Armand ficava. Muito dinheiro, né? Mais tarde, eu descobriria de onde vinha a grana toda. A coisa piorou quando ele começou a chegar em casa com as roupas manchadas, com pequeninas gotas de um líquido que parecia ser sangue. Um dia ele chegou muito transtornado, parecia drogado. Me empurrou na cama e tivemos relações. Ele foi muito grosseiro. Nunca tinha visto ele assim. Virei para o canto e chorei. No dia seguinte, ele me olhou como se nada tivesse acontecido. Cara fez, né? De bobo. Passaram-se os dias e minha menstruação não veio. Fiquei radiante. Fui toda feliz comprar um teste de farmácia. Chegando em casa, fiz o teste. E eu não cabia em mim de tanta felicidade. Positivo. Mal podia esperar para contar a novidade a ele. Ele chegou atrasado como sempre.
Coloquei o jantar na mesa e esperei ele relaxar um pouco. Então fui ao quarto e peguei uma caixinha toda fofa com um exame dentro. Cheguei à cozinha com um sorriso bobo e entreguei a carta a ele. Ele me olhou com os olhos regalados e uma expressão de espanto. Ai, ai, ai. Quando ele abriu a caixinha, o rosto dele se transformou. Ele levantou da mesa e jogou tudo no chão. Pratos, talheres, comida, tudo voou pelos ares. Ele ficou possesso. Gritou que eu era louca ou retardada, que ele não queria ter filhos. Ai, gente, essa situação, né? Vai dar uma notícia e recebe essa reação. Eu tremia toda. Fiquei sem reação e não conseguia nem me mexer. Ele saiu batendo as portas de casa e entrou no carro. Passei aquela noite sozinha, chorando no travesseiro. Sim, sem saber quando ele voltaria. Pela manhã, ele voltou. Me pediu desculpas e falou que não ia acontecer mais. Daquele dia em diante, parecia que nosso filho não existia. Não conversávamos nada sobre a gravidez. Era frustração total. Gente, imagina, né, a situação dela, grávida, o cara tem essa reação, né? E depois ali é como se a criança simplesmente não existisse, o cara, né, não dá um retorno nenhum para ela ali, ignorando total o próprio filho. Certa noite ele chegou novamente com manchas de sangue. 1001 suposições passaram pela minha cabeça. Eu não podia mais aguentar tanto mistério. Resolvi procurar um ótimo detetive na cidade. Imagina, né? O cara chega com roupa manchada aí de sangue. O que passa na cabeça da mulher, né? O cara some, comportamento estranho, agressivo. Procurou um detetive. Marquei com o detetive e ele me orientou a fazer as pazes com meu marido, tratá-lo muito bem e ser carinhosa, para que ele baixasse a guarda e facilitasse as investigações. Surgiu uma viagem mais longa para ele fazer. Eu ia ficar vários dias sozinha em casa. Peguei o notebook dele e levei até o detetive. Ele levou a um técnico que conseguiu descobrir todo o conteúdo. Quando cheguei ao escritório do detetive, ele me disse que eu precisava ser forte. Perguntou se eu queria um calmante. Eu disse que não precisava. A senhora precisa estar preparada, são imagens fortes. Ele me advertiu. Respirei fundo e falei que ele podia abrir o jogo. Quando comecei a ver as imagens, tive ânsia de vômito. Meu coração parecia que iria sair pelo peito. Meu marido e mais alguns outros homens encapuzados participavam de um estranho ritual. Chamarei de ritual, pois era o que parecia. É difícil encontrar palavras para dizer, mas a situação se passava numa espécie de templo, parecido até mesmo com uma boate ou clube noturno. A palavra inferninho nunca fez tanto sentido para mim. Sim, aquilo parecia o inferno na Terra. Gente, né? O que será que é o inferno na Terra? A atividade era semelhante à atividade que se faz em clubes adultos noturnos de diversões, clubes noturnos de diversões para homens.
Gente, observem bem que estamos usando uma linguagem aqui mais suavizada, né? O YouTube não bloquear os vídeos. Então, clube noturno de diversão para homens. Vocês sabem, né? O que é um clube noturno de diversão para homens. Mas naquela ocasião, essa atividade era feita por, pasmem, crianças de todas as idades. Então, o trabalho que era para ser feito por mulheres, né, adultas, conscientes, com permissão e tudo mais, era com consentimento, né, era feito por crianças de todas as idades. Imaginem ela vendo o susto, né, de ver, de acompanhar essas imagens ali, ela grávida e vendo essas crianças nesse tipo de situação. As paredes eram estranhamente decoradas com desenhos horríveis e perturbadores. Tudo era filmado. O detetive nos disse que isso era vendido a um valor muito alto para pessoas com a mente perturbada como a dele. Então, né, eles faziam lá as fitas e vendiam aí num lugar que eu não sei, né, se naquela época já tinha aquela internet, né, das profundezas, aquela internet das profundezas. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, mas aquilo me deixou chocada, né? Era repugnante. Daí vinha toda a fortuna dele. A fortuna era feita vendendo esse material. Isso também explicava o fato de não querer filhos. Ele era um monstro. O detetive me recomendou passar os dias restantes na casa de alguém da família, onde pudesse me sentir confortável. Perguntou se eu iria denunciá-lo. Eu disse que não sabia o que fazer. Seria muita humilhação revelar toda a história a alguém. Eram pessoas ricas e poderosas envolvidas. Levei o notebook para casa. Resolvi fingir que não sabia de nada. Fiz as malas, avisei minha mãe que estava indo viajar. Ela ficou preocupada. Eu já estava com 3 meses de gravidez. Sumi do país. Minha filha hoje tem 5 anos. Nunca viu o pai. Acho que nunca vai ver. Às vezes pergunto à minha mãe se ele procurou por mim. Nada. Tenho certeza que foi melhor assim. Apenas minha família sabe do meu paradeiro. Talvez ele também saiba, mas nunca me procurou. Acredito que seja melhor assim. Então, pessoal, aí, né, tivemos essa história. Nossa, a moça teve um pesadelo, né? Isso foi aí um verdadeiro pesadelo. Imagina as cenas que ela viu. Mas e aí? Essa pessoa tá solta, né? Ela não denunciou, ela resolveu não mexer com nada disso. Então, nunca saberemos se foi descoberto alguma coisa, se abriram um inquérito ou se fizeram aí alguma investigação, enfim. O fato é que na mente dela, né, ela quis se proteger, proteger a família, proteger também o bebê que ela esperava. Coisas da vida. Deixem aí o seu comentário, deixe também seu joinha, se inscreva no canal, por favor, gente, dê uma força aí para o canal crescer. Beijocas, fiquem todos com Deus.